eu sou a Lenice, assessora de investimentos da Transpocred. Gostaria de primeiramente agradecer a SETSENG e a Transpocred por esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante, cenários econômicos e investimentos. Então vamos começar. Bom, eu sou Lenice, trabalho há 25 anos no mercado financeiro, atuei em bancos e corretoras de investimentos e estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre investimentos, entender um pouquinho de cenários para poder ser mais assertivo nas aplicações financeiras. Vou apresentar a Transpocred, a cooperativa que eu represento. Ela está dentro do sistema Ailos, um dos maiores sistemas cooperativistas do país. Nesse slide a gente pode ver que a gente tem 43 unidades, temos a nossa unidade móvel, que é um caminhão que fica circulando pelo Brasil atendendo os nossos cooperados. Nós temos hoje mais de 52 mil cooperados ativos e administramos mais de 2 bilhões em ativos financeiros. O sistema Ailos, esse próximo slide, ele traz a solidez do sistema, São 13 cooperativas reunidas dentro do cooperativismo há mais de 70 anos, trazendo a solidez das cooperativas do sistema. E o que a gente vai conversar um pouquinho hoje? A gente vai falar sobre cenários econômicos, cenários e oportunidades e os investimentos da cooperativa, da Transpocred. A gente começa com uma pergunta, Qual que é a melhor aplicação? Desses anos que eu trabalho no mercado financeiro, normalmente, numa assessoria, num bate-papo com o investidor, eles perguntam para mim, qual que é a melhor aplicação? E essa resposta a gente quer trazer para vocês no decorrer dessa aula, dessa apresentação. Para falar um pouquinho de investimento, a gente tem que entrar em cenário econômico e falar de política monetária. O que significa política monetária? Hoje, a gente tem a reunião do Copom, que é uma reunião que acontece a cada 45 dias, que ela é realizada pelo Banco Central e é definida a taxa de juros do país. O que significa isso? A taxa de juros é a taxa Selic. Hoje, ela está em 14,25 e a cada 45 dias ela muda, ou ela é mantida, ou ela é elevada, ou ela abaixa. E por que acontece isso na economia? A taxa Selic ela é um mediador do que vai acontecer na inflação. O Banco Central ele busca, através da taxa Selic, o controle da inflação. Então, hoje a gente tem uma inflação em torno de 5,53% ao mês e o Banco Central eleva a taxa de juro para poder conter o consumo. Nós, consumidores, tendemos a gastar mais com taxa de juro mais baixa. Se a taxa de juros está mais alta, existe um freio na economia e dessa forma o Banco Central controla a política monetária. É uma das ferramentas de controle da política monetária. Falar de produtos financeiros é falar de indicadores econômicos. A gente vai entender um pouquinho agora o que são os indicadores econômicos. Nós temos alguns que são bem importantes. O Ibovespa é as ações mais comercializadas na Bolsa de Valores. Nos últimos 12 meses, ela rendeu 1,70. A ideia dessa comparação agora é ter um olhar para os indicadores para a tomada de decisão mesmo. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ele vem lá da origem da Selic, Ele rendeu nos últimos 12 meses 11,27. A poupança, um indicador financeiro bem conservador, 7,33. Quando a gente olha para o IPCA é a inflação. Lembra lá que a gente olhou agora a inflação. 5,48 o acumulado dela nos últimos 12 meses. E o dólar, que é o cambial, um índice indicador cambial, 13,80. Então é importante olhar para os indicadores porque eles são os balizadores dos investimentos quando a gente escolhe. Normalmente são atrelados a esses indicadores, os principais. Falar também de mercado global e investimento, a gente fala das guerras comerciais. Um assunto muito polêmico que está acontecendo agora na economia é a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, a taxação do mercado financeiro. O Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele vem impondo taxação ao mercado financeiro. E a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, nesse lado, a gente pode ter desafios por conta dessa taxação e também oportunidades. Esse olhar é importante para a gente também tomar decisões. Na parte dos desafios, seria equilibrar os impactos em vários setores da economia, a volatilidade do câmbio, a oscilação da moeda americana, a exportação, a gente pode ter uma perda de mercado financeiro por conta dessas taxas e no olhar das oportunidades, a gente vai ter novos caminhos e negociações, por conta da China ser um grande parceiro do Brasil, tem a oportunidade ali nessa questão da guerra comercial.
e incentiva o crescimento interno, né? Vamos ser mais procurados economicamente e vamos ter mais oportunidade também. Então, esses são as ponderações das guerras comerciais, que é um assunto muito polêmico hoje. Nesse próximo slide, a gente traz um pouco do cenário do TRC. TRC, Transporte Rodoviário de Carga, e suas influências. Esse slide ele traz o gráfico do IBGE, onde é calculada a inflação, da onde sai a base da inflação. E a gente vê nele que 20,54% desse índice é do transporte. E aqui eu tenho uma opinião particular, né? Dentro desse cenário todo dos 20%, que é o segundo mais alto ali no gráfico, a gente vê que tudo depende do transporte. Nós somos uma cooperativa que atende o segmento do transporte e o transportador. E quando a gente olha alimentação e bebidas, habitação, despesas pessoais, saúde, cuidados pessoais, vestuário, tudo depende do transporte para funcionar, né? Então, além de ser um balizador da inflação, é importante entender que é um termômetro para a atividade econômica. Então, o TRC, ele é bem importante. E o segmento, a CETSENG, a Transpocred, eles estão voltados para o transporte, para o segmento do transporte, e ver como isso é tão importante para nós, entender isso para poder tomar decisões também diárias no nosso dia a dia, tanto de investimento quanto decisões comerciais. E as influências do petróleo também, né? Elas também têm uma influência grande no dia a dia. Esse gráfico que eu estou mostrando, ele traz a evolução da produção do petróleo no Brasil, né? O gráfico da importação e da exportação. O Brasil hoje, ele é referência em produção de petróleo, porém ainda ele depende da importação para poder refinar esse petróleo. As nossas refinarias, elas são muito antigas, são da década de 70. Então o Brasil ainda depende de exportar o petróleo ou trazer insumos para poder refinar esse petróleo e poder ser utilizado. Então ainda somos dependentes economicamente das importações, porém o gráfico ele traz ali na linha verde uma evolução grande na produção e uma redução nas importações, o que é positivo. Quanto menos a gente depender de cenários internacionais, menos custo a gente vai ter no petróleo, que é hoje o combustível para o transporte. Então é bem importante entender e estar ciente dessa, para poder futuramente tomar novas decisões em cima disso também. Para falar de produtos financeiros, a gente precisa utilizar algumas ferramentas que apoiam a gente no dia a dia. Lembra aquela pergunta lá no começo da apresentação? Qual a melhor aplicação? Hoje a gente tem a ferramenta do tripé de investimento. E o que ele traz hoje? O tripé ele traz 3 bases: a rentabilidade, o risco e a liquidez. A rentabilidade normalmente é onde a gente foca mais. Eu quero saber quanto que vou ganhar de rendimento, né? Mas a gente não pode esquecer do risco. Quando eu vou emprestar o dinheiro para alguém, eu quero saber para quem que eu estou emprestando esse dinheiro, não é? Então, muitas vezes o mercado financeiro oferece títulos acima da média de mercado, porém com mais risco. Então, é importante ter esse olhar pro risco também. E a liquidez. O que é a liquidez? É quando esse dinheiro pode voltar para minha conta. Muitos investimentos eu aplico com base em carências. Eu preciso respeitar uma carência para poder resgatar esse dinheiro. E isso é a liquidez. Usar o tripé de investimento como um olhar na hora da decisão da aplicação é importante na tomada de decisão também. Aqui a gente traz um pouquinho do quanto rende o CDI. O CDI ele é muito falado, né? As pessoas às vezes têm um pouco de dúvida do que se trata o CDI. O CDI, a sigla é Certificado de Depósito Interbancário. O CDI ele sempre está 0,10% abaixo da Selic. Então, quando a gente tem a reunião do Copom, define a taxa de juro do país, o CDI vai ficar 0,10 abaixo. E aqui a gente vai trazer, lá na época da pandemia, a gente viu lá que o governo teve que baixar a taxa de juro, porque teve que acelerar a economia, todo mundo em casa, parado. Então a gente vê que o acumulado do CDI na época era 4,42. Quando a gente olha para o CDI de 2024, aqui no slide, a gente vê 10,88. O que significa? Que teve uma aceleração na taxa de juro e aumentou a taxa de juro. Um investidor que aplicou a 100% do CDI, lá na pandemia, ele ganhava 0,36% ao mês. Em 2024, esse mesmo investidor que aplicou a 100% do CDI rendeu 0,86. Isso chama oscilação de taxa.
né? E vai acontecer. E o que a gente prevê para o futuro? A gente chama de DI futuro, a projeção da economia para o futuro. Como que é mensurado isso? O Banco Central, ele mantém através de economistas, a opinião desses economistas, o que vai acontecer no mercado financeiro. Então, a projeção do DI futuro para 2025 é 14,48, porque a gente está num cenário de alta de juro. O que vai acontecer com esse investidor que aplicou a 100% do CDI? Ele vai ter uma possibilidade de ganho, uma projeção de ganho em torno de 1,13. Então, você vê que lá em 2021, 0,36, hoje o mesmo investidor pode ganhar 1,13, né? Então o cenário ele é cíclico, ele muda, ele está oscilando. Por isso da ciência às vezes você diversificar, colocar investimentos mais a longo prazo, outros mais no curto prazo é importante. O CDI de hoje é 14,15% ao ano, é o CDI atual. Nesse próximo gráfico a gente faz uma referência um exemplo, né, de referência ao Ibovespa e ao CDI. A linha verdinha é o índice Bovespa, aquele índice da Bolsa de Valores das ações mais comercializadas na Bolsa de Valores. E a linha lilás é o CDI, 100% do CDI num cenário, num horizonte de tempo de 1 ano. Então você vê que muitas vezes você não precisa correr risco investindo em ações se não é o seu perfil, indo para um mercado financeiro mais agressivo, sendo que no horizonte do mesmo tempo você poderia ter remunerado acima da média, né? Então, assim, o correr risco nem sempre é a alternativa para você ter remuneração mais alta, sempre respeitando seu perfil do investidor. Nessa tela, a gente traz um pouquinho do mercado financeiro de investimentos, ofertas de mercado financeiro. Hoje é muito comum nas redes sociais ofertas de produtos 150% do CDI, 220% do CDI, 185% do CDI. Isso atrai os olhos do investidor, porque é um ganho muito acima da média. E aí a gente pede um olhar atento para as letras miúdas, né? Você entender, normalmente essas ofertas elas vêm atreladas a condições. Só para conta nova, você tem que abrir uma conta naquela empresa, você tem que entrar naquela empresa, limites máximo e mínimo, ou seja, eu posso aplicar no mínimo R$1.000 e no máximo R$30.000, por exemplo. Então ele não te dá um limite maior de aplicação. Mas o que chama mais atenção é o imposto de renda. Essas aplicações, normalmente, elas vêm atreladas a prazos muito curtos. O que significa? Que eu aplico hoje e daqui 45 dias o sistema vai resgatar automaticamente o investimento. E o que vai acontecer com isso? Vai tributar 22,5% de imposto de renda na alíquota, primeira alíquota de imposto. Na tela ele aparece ali a tabela regressiva de imposto de renda. Então, são ofertas chamariz. Muitas vezes a gente abre conta numa instituição, aplica o dinheiro e daqui a pouco a gente tem que fazer o quê? A escolha de outra aplicação. E daí a gente vai para o mercado financeiro. E o mercado financeiro traz o quê? Longo prazo. Para isso o que acontece? Eu vou ter que aplicar de novo lá para 2030. Se eu resgatar antes, eu gosto de fazer uma analogia com a tabela FIP. Né? A tabela FIP, você sabe, se eu tenho um veículo e ele vale a tabela FIP, se eu tiver que resgatar, se eu tiver que vender o veículo rapidamente, talvez eu tenha que baixar o valor dele. O investimento é muito parecido. Se eu tiver que resgatar ele antes da carência combinada, eu posso perder, eu posso ter um deságio, eu posso ter uma perda de valor daquele investimento, tá? Outro fator importante é a classificação de risco do papel que eu estou aplicando, né? Porque quando eu invisto, eu estou emprestando o meu dinheiro para alguém, para uma instituição, né? E quando eu vou emprestar dinheiro, eu quero saber para quem que eu estou emprestando, né? Então, o rating, que é a classificação de risco, funciona muito parecido com o nosso score enquanto pessoa física. Se eu tenho minhas contas em dia, água, luz, telefone, escola do meu filho, tudo certinho, eu tenho um score bom. As empresas, as instituições financeiras também são avaliadas por uma classificação de risco. Quanto maior a classificação são feitas por letras. Então, classificações com A, AAA, são classificações de saúde financeira estável. Uma empresa sem classificação de risco, ela pode ter um balanço negativo, ela pode estar passando por uma dificuldade financeira e isso pode ser que você esteja colocando a sua aplicação numa empresa que não esteja com uma saúde financeira tão estável. Então, olhar para o rating, para a classificação de risco, lembrem lá do tripé de investimento, é importante também, tá?
Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da segurança, da solidez e da economia da cooperação. A segurança ela traz através do Fundo Garantidor Cooperativista, o FGCoop. O FGCoop ou FGC, alguns bancos usam FGC e cooperativas usam FGCoop, que é uma forma de seguro, que ele tem todo o valor aplicado, vamos dizer que a empresa venha a falir, né? O cooperado, o cliente, ele quer o dinheiro dele de volta. Então, o seguro ele vai trazer uma segurança até 250 mil por CPF ou CNPJ. A solidez é o sistema AILOS, o sistema da Transpocred, o sistema que a gente representa. Ele tem a classificação de rating A+, que é aquela classificação de risco que eu expliquei para vocês. Então, é o score da cooperativa, é o score do sistema. Os países também têm classificação de risco. Quando a gente está assistindo o jornal, alguma coisa assim, e escuta que a classificação de risco do Brasil aumentou ou foi reduzida, é por essas empresas de classificação que são feitas, tá? Então, a Fitch Ratings é uma delas. E a economia da cooperação? É a diferença entre o sistema capitalista e o sistema cooperativista. No sistema cooperativista, você cooperado, você associado, recebe a distribuição das sobras, igual os dividendos que os bancos pagam, as empresas pagam. Então, as instituições financeiras, você aplica numa ação de uma empresa, ela pode pagar um dividendo. A distribuição das sobras é parecido, você é sócio da cooperativa e recebe por isso também no final de cada ano, né? Existe uma lei também que é bem importante de lembrar, que eu trago ela como uma segurança a mais. Lá na década de 90, quando teve o confisco da poupança, muitas pessoas lembram disso, o valor foi confiscado o valor dos investimentos. Depois disso, lá em 2001, foi criada uma lei que protege os ativos financeiros. Como que ela funciona? É proibido por lei o confisco de ativos financeiros, de investimento, da poupança, das aplicações financeiras nossas. Essa lei, ela protege os investidores também. Então, às vezes, a gente pode pensar, mas a lei pode mudar, né? Existem algumas situações, às vezes, que a gente vivencia, que as pessoas, inclusive, vão lá e sacam o dinheiro do banco, das aplicações, com medo que, por troca de governo, alguma coisa nesse sentido, venha confiscar o nosso valor. Mas hoje, no atual cenário que a gente tem, a gente pode tá tendo uma segurança a mais, até por conta das redes sociais, né? Qualquer projeto de lei que venha a tramitar no Congresso, mudando essa lei, ia ser realmente uma situação muito ruim para todo mundo. Todo mundo ia querer sacar o seu dinheiro. Então, por conta disso, é bem importante a gente saber que essa lei nos protege também. E aqui a gente vai falar um pouquinho da tabela de investimento da cooperativa. Um dos produtos que a gente mais comercializa, dentre os produtos que depois mais para frente eu vou apresentar, é a aplicação pós-fixada, que é um RDC, como se fosse um CDB também, né? Um RDC, que é Recibo de Depósito Cooperativista, e o diferencial que a cooperativa traz, a gente chama de cumulatividade de taxas. E o que é a cumulatividade de taxa? Vamos dizer que o cooperado tem uma conta jurídica aqui com a gente e que a empresa dele tem um valor aplicado entre 100 mil a 499 mil, a 500 mil. Né? E ele já tem uma taxa de remuneração baseada na carência que ele escolheu. Então, vamos dizer que ele escolheu uma carência aqui de 90 dias e ele esteja sendo remunerado a 97% do CDI. Tá? Se esse cooperado traz na pessoa física dele, na conta pessoa física dele, um valor de 10 mil, por exemplo, de aplicação, tá? Eu não vou remunerar ele na taxa de 95, eu já vou trazer ele para a taxa de 97, ele vai ter um plus de rendimento. Isso se chama cumulatividade. A gente soma o valor que ele já tem com o valor que ele está trazendo, tá? Baseado no grupo econômico dele. Então, os sócios da empresa, grupo familiar, também tem um diferencial que pode ser analisado. Então, é um diferencial que a gente traz no produto RDC Pós e em alguns outros produtos que a gente comercializa na cooperativa. Investimento tem que ter disciplina, não tem outra forma de aplicar sem disciplina, né? Muitas vezes a gente deixa para aplicar quando sobra. O ideal é que a gente faça a reserva já no início, quando a gente recebe nossa remuneração, nosso salário, já separar uma parte. E aqui a gente traz uma divisão, o curto, o médio e o longo prazo.
tá? O longo prazo, pensando na aposentadoria, pensando na reserva quando eu estiver mais velho, estiver me aposentando. Hoje a gente sabe que o INSS ele está demorando mais para a gente se aposentar, então é importante ter essa reserva de longo prazo. A reserva de curto prazo é aquela para emergência, para imprevisto e também para oportunidade, né? Então, às vezes a gente tem um imprevisto, mas a gente também pode ter uma oportunidade. Então, ter a reserva de curto prazo é bem importante. A de médio prazo é aquela planejamento, as férias, de repente a faculdade de um filho, tudo isso dá para colocar ali no médio prazo. E por que é importante também separar nas caixinhas? Para poder usufruir da tributação do imposto de renda. A gente viu que a tabela de regressiva do imposto de renda para os produtos de renda fixa, ela é regressiva. Quanto mais tempo eu deixar o dinheiro aplicado, menos imposto de renda eu vou pagar. Então, se eu tenho reservas separadas, eu vou poder usufruir de postergar o pagamento desse imposto de renda também. Então, essa visão para o imposto é importante. E aqui a gente traz os investimentos que a cooperativa comercializa, divididos em renda fixa, de longo prazo e de curto prazo. De curto prazo, a gente tem o RDC Pós, que é a tabela que eu apresentei um pouco atrás, o IPCA mais taxa fixa, IPCA, lembrando, é a inflação. Pré-fixado, pessoal, para quem não entende um pouquinho de investimento, pré-fixado é quando eu sei exatamente quando eu vou ganhar de investimento. Na hora que eu contrato uma taxa. E essa taxa, ela vai seguir o investimento até o final dele. Então, tem investimentos lá de 2, 3 anos, durante 2, 3 anos eu vou ter aquela remuneração. E daí não importa se a taxa de juros subiu ou se a taxa de juros baixou. A minha taxa vai ser pré-fixada. A aplicação programada é uma forma de você fazer uma reserva mensal. Aqui na cooperativa a gente pode dar nome para ela. Então, para quem é do segmento do transporte, às vezes tem gastos elevados com compra de pneu, por exemplo. Pneu para manter a frota. Então, o que a gente faz? Faz uma aplicação programada, um ano, guardando aquele valor, para quando for renovar o pneu os pneus da frota, poder estar utilizando esse recurso e não se descapitalizar lá na frente. A poupança, que é bem tradicional, investimento ali mais conservador, né, isento de imposto de renda para a pessoa física. A LCI é letra de crédito imobiliário. Ela é uma forma de investir também para a pessoa física, é um produto sujeito à disponibilidade aqui na cooperativa e é isenta de imposto de renda na pessoa física também. Cotas capital. O que é cota capital? Quando a gente entra no cooperativismo, a gente aporta uma cota, a gente vira sócio da cooperativa. E a cota, ela remunera, ela é um investimento sim. Ela tem uma remuneração, ano passado foi baseado na Selic, e é de longo prazo. É importante usar a cota como um investimento de longo prazo. A previdência privada, nós temos a Quanta, que é a nossa parceira na previdência, uma das maiores empresas de previdência do país com a menor taxa de administração. E a previdência, ela é realmente um investimento de longo prazo, planejamento financeiro para a gente, pessoa física, ou para nossos filhos também, né? Uma reserva de longo prazo e futuro. Aqui eu faço um convite para vocês, nós estamos quase encerrando aí a nossa videoaula, o ailos.cop.br, o Ailos Educação. E o que é o Ailos Educação? É uma plataforma com mais de 200 cursos de capacitação, formatos EAD, tem formato presencial, a gente faz algumas visitas e palestras nas empresas também, é bem legal. É parceria com o Banco Central, Cafiesc, Senac, Sebrae, né? A gente está com mais de 27 milhões investidos em educação. Então, o cooperativismo, ele traz isso, o desenvolvimento da comunidade, a educação financeira, a educação como um todo. Então, isso é livre, é gratuito, vocês podem usufruir disso, podem usufruir dessa plataforma também, através do Ailos Educação. Fica o convite aí para vocês. E o convite também para participar do nosso panorama econômico, tá? Todo dia a gente, às vezes, não tem tempo nem de saber o que está acontecendo no mercado externo, na economia. E aqui é um áudio diário que é feito pelos nossos especialistas de investimento da Central Ailos, um áudio curto, todo dia de manhã. Quem tiver interesse em participar do panorama econômico, é uma forma de se manter conectado aí com as informações do dia a dia para poder tomar as melhores decisões. Pessoal, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Eu termino essa videoaula com essa frase do Benjamin Franklin e agradecendo a Setseng pela oportunidade de a gente disponibilizar esse conteúdo tão importante para o dia a dia de todo mundo. Muito obrigada!